E o tema da nossa aula é Lei de Ohm e a Lei de Coulomb. Corrente elétrica. É todo movimento ordenado de cargas elétricas. Intensidade média da corrente elétrica. Seja ΔQ o valor da carga elétrica que atravessa a seção transversal de um condutor num certo intervalo de tempo, ΔT, a intensidade média I da corrente elétrica é dada por corrente elétrica é igual a carga elétrica dividido pelo intervalo de tempo. Sendo N o número de elétrons que constituem a carga elétrica Q e E, a carga elétrica elementar temos K igual a N vezes E, sendo que N é igual ao número de elétrons e E a carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Resistor é todo elemento de circuito cuja função exclusiva é efetuar a conversão de energia elétrica em energia térmica. Primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz que a resistência elétrica em um condutor equivale à divisão da diferença de potencial entre os seus terminais, pela corrente que flui pelo condutor. Tensão elétrica é igual a resistência elétrica vezes corrente elétrica. Exemplo, um resistor ohmico, quando submetido a uma DDP de 40 volts, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 20 A. Quando a corrente que o atravessa for igual a 4 A, qual será a DDP em volts nos seus terminais? Primeiro passo, temos que encontrar o valor da resistência. Resistência vai ser igual a tensão elétrica dividido pela corrente, sendo que a nossa tensão elétrica vale 40 volts e a corrente elétrica que estamos utilizando, 20 amperes. 40 dividido por 20, vamos ter a nossa resistência, que vai valer 2 ohms. Segundo passo, teremos que calcular a tensão elétrica. Utilizando a fórmula tensão igual resistência elétrica vezes a corrente. Tensão elétrica é o que a gente quer procurar. A nossa resistência, achamos o valor no primeiro passo, vale 2 ohms. Vezes a nossa corrente, que vale 4 A. 2 vezes 4, teremos a tensão elétrica de 8 volts. Corrente elétrica e potência. Quando a corrente elétrica atravessa materiais que apresentam resistência elétrica, um fenômeno chamado efeito Joule transforma parte da energia armazenada nos portadores de carga em calor. Por meio do módulo da corrente elétrica, é possível calcular qual é a potência dissipada, ou seja, a quantidade de calor que é gerada a cada segundo, em virtude da passagem de uma corrente elétrica. Confira a seguir as principais fórmulas utilizadas para calcular a potência elétrica dissipada. Potência elétrica é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Potência elétrica é igual a tensão elétrica multiplicada pela corrente, ou potência elétrica vai ser igual a tensão elétrica ao quadrado dividido pela resistência elétrica. Exemplo, em uma casa são ligados na mesma tomada de 127 volts, um liquidificador de 500 watts e uma batedeira de 260 watts. Calcule o valor da corrente elétrica que passa pelo fio da instalação elétrica dessa tomada. Utilizando a fórmula de potência elétrica, vamos ter potência é igual a tensão elétrica multiplicada pela corrente. Nesse caso, vamos precisar achar a corrente elétrica de cada um dos eletrodomésticos. Vamos começar com o liquidificador.
A potência do liquidificador é de 500 watts, dividido pela sua tensão elétrica de 127 volts. Vamos achar a corrente elétrica do liquidificador, 3,94 amperes. Vamos fazer a mesma coisa para a batedeira. Corrente elétrica vai ser igual a 260 watts, dividido por 127 volts. Teremos a corrente de 2,04 ampere. A corrente total, a qual o exercício ele pede, vai ser a corrente elétrica do liquidificador mais a da batedeira, que no total vamos ter 5,98 amperes. Um chuveiro elétrico apresenta as seguintes especificações: 2.200 watts e 220 volts. Considerando que o chuveiro foi instalado corretamente, determine o valor da resistência elétrica do chuveiro quando em funcionamento. Utilizando-se a fórmula da potência, teremos a potência do chuveiro 2.200 igual a sua tensão elétrica elevada ao quadrado. Então, 220 elevado ao quadrado dividido pela resistência, que é o que eu quero achar. Resistência vai ser igual, nesse exercício, 22 ohms. B. A intensidade da corrente com a travessa. Potência vai ser igual a resistência elétrica vezes a corrente elétrica ao quadrado. Sabendo-se que a potência vale 2.200 watts, igual a resistência que eu acabei de achar no item A, que é 22 ohms, multiplicado pela corrente ao quadrado. Teremos que a nossa corrente é de 10 ampere. Segunda lei de Ohm. Relaciona as grandezas que influenciam na resistividade de um condutor elétrico. Essas grandezas são resistividade do material, largura do condutor e a área da seção transversal do condutor. A fórmula: resistência elétrica vai ser igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. A resistividade é definida como o inverso da condutividade de um corpo. Então, resistividade vai ser igual a 1 dividido pela condutividade. No caso de fios, os quais geralmente apresentam formatos cilíndricos, suas áreas transversais são circulares e podem ser calculadas pela fórmula a seguir. A área é igual a π vezes r ao quadrado, lembrando que o número de π vale 3,14. Tabela de resistividade. A resistividade é uma das grandezas físicas com o maior espectro de valores. A tabela a seguir apresenta os valores de resistividade para alguns materiais conhecidos. Materiais e as suas respectivas resistividades, em ohms por milímetro ao quadrado dividido por metro. Alumínio, 0,02857. Cobre, 0,0172. Constantan, 0,5. Estanho, 0,11 a 0,14. Ferro, 0,10 a 0,15. Mercúrio, 0,95. Níquel, 0,10. Prata, 0,016. Platina, 0,095. Chumbo, 0,204. Tungstênio, 0,055 e zinco, 0,063. Exemplo: um fio de cobre da área transversal igual a 10 a menos 4 metro ao quadrado e de comprimento igual a 2,5 metros é ligado em uma tensão elétrica de 2 volts. Determine a resistência elétrica do fio. Resolução: utilizando a fórmula de resistência elétrica, vamos ter resistência elétrica igual a resistividade, que vale 1,7 vezes 10 a menos 6, multiplicado pelo comprimento, 2,5, dividido pela área, 10 a menos 4.
A resistência elétrica vai ser de 4,25 vezes 10 a menos 2 ohms. Tipos de corrente elétrica. Corrente elétrica contínua, ou CC, é aquela na qual os elétrons são forçados a deslocar-se em sentido único. Isso não significa, entretanto, que todos os elétrons estejam movendo-se ordenadamente, pois na realidade o movimento das cargas elétricas é bastante caótico e lento. Isso é resultado das diversas colisões sofridas dos elétrons com a rede cristalina dos condutores enquanto arrastados pela ação de um campo elétrico externo. Deixei para vocês o exemplo do gráfico da corrente contínua, tensão pelo tempo. Corrente elétrica alternada, ou CA. O sentido do movimento dos elétrons é periodicamente invertido devido a uma inversão na polaridade do potencial que é aplicado ao condutor. Nesse tipo de corrente elétrica, os elétrons permanecem oscilando em torno da mesma posição. Isso faz com que haja menos perdas de energia em razão do efeito Joule, transformação de energia elétrica em energia térmica. No Brasil, a frequência de oscilação da corrente elétrica alternada é de 60 Hz. Isto é, os elétrons no interior dos fios movem-se e vai e vem cerca de 60 vezes por segundo. Dá para a gente observar aí nesse gráfico a corrente alternada, aonde essa fórmula F igual a 1 dividido pelo T significa que é o tempo necessário para a fonte produzir uma onda completa no sistema internacional. Corrente contínua, corrente alternada, suas características, exemplos e utilização. Características da corrente contínua. Não altera a direção do fluxo dentro do circuito. Exemplos, temos pilhas, baterias, dínamos, energia fotovoltaica, fontes retificadoras de corrente. Utilização: circuitos eletroeletrônicos, circuitos de baixa tensão, geração de energia solar e linhas de transmissão submarinas. Corrente alternada. Característica: a alternância da direção do fluxo e, consequentemente, da carga. Exemplos: usinas elétricas, geradores de energia, alternadores, inversores de corrente. Utilização: transporte de energia, linhas de transmissão, circuitos elétricos e circuitos de alta tensão. Exemplos: a corrente elétrica alternada é produzida por geradores de corrente alternada. O fenômeno físico responsável pela produção da corrente alternada é chamado de indução eletromagnética. Por quê? Porque o fenômeno que explica o surgimento dessa corrente elétrica é chamado de indução eletromagnética, pois a corrente elétrica alternada é produzida em geradores de corrente alternada, que são constituídos de um rolamento de condutores inseridos entre grandes ímãs. O movimento relativo entre os ímãs, que giram em decorrência de alguma força motriz externa, produz uma corrente elétrica induzida nos rolamentos condutores. Lei de Coulomb. Lei da física que estabelece que a força eletrostática entre duas cargas elétricas é proporcional ao módulo das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Módulo da força eletrostática é igual a constante dielétrica do vácuo vezes a carga elétrica vezes a carga elétrica de prova dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Na fórmula acima, a constante dielétrica é uma constante de proporcionalidade chamada de constante eletrostática do vácuo. Seu módulo é aproximadamente de 9 vezes 10 à nona. Exemplo: duas partículas eletricamente carregadas com cargas de 1 microcoulomb e 2 milésimos partes de coulomb são separadas no vácuo a uma distância de meio metro. Determine o módulo da força elétrica existente entre as cargas. Resolução:
Vamos utilizar a lei de Coulomb para calcularmos o módulo da força elétrica que age sobre as cargas. Substituindo os valores dados no exercício à fórmula, temos o módulo da força eletrostática igual a constante dielétrica, que é um valor tabelado, 9/10 a nona, vezes a carga elétrica, que vale 1/10 a sexta, vezes a carga elétrica de prova, que vale 2/10 a menos 3, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado, que vale 0,5 ao quadrado. Resolvendo esta fórmula, teremos que a força eletrostática é igual a 72 newtons.